Olá a todos e bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num clássico do faroeste. Era uma vez no oeste do Sérgio Leone. E você sabia que o Leone, famoso pela trilogia dos dólares com Clint Eastwood, ele tava pensando em se aposentar dos filmes de faroeste. Ele queria se dedicar a um projeto, imagina, sobre a história da América. É fascinante como ele acabou criando, o que muitos consideram a obra-prima dele no gênero, justamente quando ele planejava, ir por outro caminho. Era uma vez no Oeste é considerado um divisor de águas no Faroeste, e muito disso se deve às escolhas ousadas do Leone. É verdade. Uma dessas escolhas, com certeza, foi a escalação do Henry Fonda como vilão Frank. A gente tá acostumado a ver o Fonda, né, como um mocinho clássico de Hollywood. Então vê-lo como um assassino, frio e calculista, foi um choque pro público da época. O que você acha que o Leone queria alcançar com essa subversão de expectativas? Olha, o Leone era um mestre em desafiar convenções. Ao escalar o Fonda contra o tipo, ele subverteu a imagem do herói tradicional, forçando o público a questionar as próprias noções de bem e mal. Ele queria mostrar que as aparências enganam, que a linha entre herói e vilão ela pode ser muito tênue. Essa escolha ousada ela contribuiu para a complexidade moral do filme, que é um dos seus grandes trunfos. E pensar que o Leone voou pessoalmente para os Estados Unidos só para convencer o Fonda a aceitar o papel. Dizem que ele descreveu uma cena inicial apavorante com o Frank, apontando uma arma para uma criança, só para ilustrar a frieza do personagem. Verdade. O Fonda, ele inicialmente relutou, incomodado com a ideia de interpretar um vilão tão cruel. Mas após conversar com Eli Wallach, que já tinha trabalhado com Leone em Três Homens em Conflito, ele se convenceu. Imagina o impacto dessa decisão. Ver o rosto familiar do Fonda, associado à justiça, à honestidade. E agora personificando a crueldade. E a história fica ainda mais interessante, porque durante as filmagens, o Fonda tentou usar barba e lentes de contato marrons para parecer mais ameaçador. Mas o Leone insistiu que ele mantivesse a aparência habitual dele, para maximizar o impacto. Exatamente. O Leone queria que o público reconhecesse o Fonda imediatamente, para que a subversão fosse ainda mais poderosa. Imagina a perturbação de ver um mocinho de sempre cometendo atos terríveis. Isso intensificou a ambiguidade moral do filme, um dos elementos que o tornaram tão marcante. Falando em elenco, é curioso saber que o Clint Eastwood, a estrela da trilogia dos dólares, ele foi inicialmente cogitado para o papel principal em Era Uma Vez no Oeste. Sim. O Leone considerou ele para o papel que acabou ficando com Charles Bronson. O Eastwood, no entanto, recusou, temendo ser estereotipado em papéis de pistoleiro. Essa decisão, inclusive, causou um certo atrito entre ele e o Leone, embora eles tenham se reconciliado antes da morte do diretor. É interessante a gente pensar como o filme teria sido diferente com Eastwood no papel principal. Mas o Bronson também fez um trabalho fantástico como um misterioso pistoleiro, conhecido como Harmônica. Aliás, você lembra aquela icônica cena de abertura do filme? 15 minutos de pura atenção, com 3 pistoleiros esperando na estação de trem, quase sem diálogo. Nossa, com certeza. Essa cena demonstra o domínio do Leone na construção da atmosfera e do suspense. Ele usa o som de forma magistral, o vento assobiando, o rangido do catavento, a água pingando da caixa d'água, o zumbido irritante de uma mosca. E esses sons, que normalmente passariam despercebidos, eles estarão quase musicais, criando uma sensação palpável de ansiedade e expectativa. Exatamente. Essa técnica, chamada de som diegético, usa elementos sonoros que estão presentes no ambiente da cena, para criar uma imersão sensorial. O Leone, ele era mestre em usar esses sons do cotidiano para construir a narrativa, para nos colocar dentro daquele universo. E o mais impressionante, ele faz isso sem precisar de uma palavra sequer. É verdade. A cena te prende do começo ao fim, mesmo sem diálogos. Você fica ali esperando, junto com os pistoleiros, sentindo a tensão aumentar a cada segundo. É genial como o Leone consegue transmitir tanto com tão pouco. E falando em genialidade, a trilha sonora do Ennio Morricone é simplesmente épica. Sem dúvida. O Morricone e o Leone, eles eram parceiros criativos de longa data. E a trilha de Era Uma Vez no Oeste é um dos pontos altos dessa colaboração. Você sabia que o Morricone ele compôs a trilha antes mesmo do início das filmagens? Sério, isso é incrível. E como isso impactou no filme? O Leone, ele queria que a música guiasse as filmagens, criando uma imersão total para os atores. Ele tocava a trilha sonora no set para que os atores se conectassem com a atmosfera e as emoções de cada cena. A música ela se tornou parte integrante da narrativa, ditando o ritmo e a intensidade da história. Nossa, que fascinante. E a forma como o Morricone criou temas musicais específicos para cada personagem é simplesmente brilhante. Cada tema reflete a personalidade e a jornada de cada um. O tema do Harmônica, por exemplo, é melancólico e misterioso, insinuando um passado sombrio e uma busca por redenção. Exatamente. E o tema de Cheyenne, interpretado pelo Jason Robards, ele começa sério e imponente, mas se torna mais leve e bem-humorado ao longo do filme, acompanhando a transformação do personagem. De um fora da lei durão para um herói improvável, cada nota da trilha sonora do Morricone é cuidadosamente tecida na trama, aprofundando o impacto emocional do filme. É incrível como a música consegue nos transportar para o mundo do filme e nos conectar com os personagens de uma forma tão profunda. E mesmo buscando inovar, o Leone não se esqueceu de homenagear os clássicos do faroeste, Com certeza. Ele se inspirou em filmes como Shane, Rastros de Ódio, O Homem que Matou Facínora. Preste atenção quando assistir ao filme. Você vai perceber várias referências, algumas óbvias, outras mais sutis. É como se o Leone estivesse dialogando com a história do gênero, ao mesmo tempo que cria algo novo e original. E que tal a gente falar um pouco mais sobre essas referências e como elas se conectam à visão do Leone? Com prazer. Um dos exemplos mais claros é a cena do duelo final, que lembra muito o confronto entre o Shane Wilson e Shane, a maneira como o Leone usa o tempo, a câmera lenta, a música, tudo evoca aquele clássico do faroeste. É verdade. E o personagem de Frank, com a frieza e a brutalidade, ele parece ecoar ao vilão Liberty Valance em O Homem que Matou Facínora. O Leone parece estar revisitando esses arquétipos clássicos do gênero, mas com uma nova roupagem.
uma nova profundidade. Exatamente. Ele usa essas referências não como mera cópia, mas como ponto de partida para criar algo único, autoral. Ele pega elementos familiares do faroeste e os subverte, os reconstrói, os reinterpreta à sua maneira. E essa mistura de familiaridade e inovação que torna Era Uma Vez no Oeste tão especial. O filme presta homenagem à tradição do faroeste, mas ao mesmo tempo quebra as regras, desafia convenções e nos apresenta uma nova forma de ver o gênero. Com certeza. É por isso que Era Uma Vez no Oeste é considerado um divisor de águas no faroeste. Ele marca o fim de uma era e o início de outra. É um filme que olha para o passado, mas com os olhos voltados para o futuro. E que tal a gente explorar um pouco mais essa transição, essa passagem do faroeste clássico com o faroeste moderno? Como Era Uma Vez no Oeste se encaixa nesse contexto? Excelente ponto. O faroeste clássico, que dominou o cinema por décadas, né, se apoiava em heróis e vilões bem definidos, em histórias de cowboys e índios, em aventuras épicas e romances idealizados. Era Uma Vez no Oeste, ele mantém alguns desses elementos, mas os aborda de forma mais complexa, mais ambígua, mais realista. Como se o Leone estivesse desconstruindo os mitos do faroeste, mostrando a violência, a corrupção, a ganância, por trás da fachada heróica. Exatamente. Ele nos apresenta heróis imperfeitos, com um passado obscuro, movidos por vingança ou por interesses pessoais. E os vilões, eles não são apenas bandidos cruéis, mas homens de negócios ambiciosos, políticos corruptos, representantes de um sistema que explora e oprime. E a própria ambientação do filme, né, já sugere essa mudança, essa transição. A chegada da ferrovia, símbolo do progresso da modernidade, ela representa a invasão do Velho Oeste pela civilização, a destruição do modo de vida tradicional. É verdade. O filme se passa em um momento crucial da história americana. Quando o Velho Oeste, selvagem e romântico, estava dando lugar a uma nova era, né? Dominada pela indústria, pelo capitalismo, pela urbanização. E a luta pela terra, que é central na trama do filme, né, representa essa disputa entre o velho e o novo, entre a tradição e o progresso, entre o indivíduo e o sistema. Com certeza. E o Leone, ele não toma partido nessa disputa. Ele apenas a retrata com crueza e realismo, mostrando os custos humanos dessa transição, a violência, a exploração, a perda de vidas e de valores. E que tal a gente aprofundar um pouco mais essa análise, explorando como o Leone usa a linguagem cinematográfica para transmitir essas ideias, para nos fazer refletir sobre os temas do filme. Com prazer. Uma das marcas do estilo do Leone são os planos longos, os enquadramentos grandiosos, que nos colocam em meio à imensidão do deserto, da paisagem. Ele usa a câmera para criar uma sensação de épica, de grandiosidade, mas também de solidão, de isolamento, de pequenez humana diante da vastidão do espaço. É verdade. E os closes nos rostos dos personagens, eles também são marcantes. O Leone usa o close para revelar as emoções, os conflitos internos, as marcas do tempo e da violência. Lembro da cena do duelo final. Com os closes nos olhos de Frank e Harmonica, transmitindo toda a tensão, a frieza, a determinação. Exatamente. E o silêncio, ele também é um elemento fundamental na linguagem do Leone. Ele não tem medo de usar longos momentos de silêncio para criar suspense, para aumentar a expectativa, para nos fazer sentir o peso da atmosfera, da solidão, da iminência da violência. É como se o silêncio falasse mais alto que as palavras, transmitindo uma gama de emoções e sensações que as palavras não conseguiriam expressar. E a montagem do filme também é genial. O Leone usa cortes rápidos, precisos, criando um ritmo frenético nas cenas de ação. Enquanto nas cenas mais contemplativas, ele usa planos longos, estáticos, nos convidando a observar, a absorver a atmosfera, a beleza da paisagem. Sem dúvida. O Leone era um mestre na arte da montagem, sabendo usar o ritmo e o tempo para criar diferentes efeitos narrativos e emocionais. E a música, como já comentamos, é outro elemento fundamental na linguagem do Leone. A trilha sonora do Morricone, ela não é apenas um acompanhamento, mas uma parte integrante da narrativa. A trilha sonora dos emoções. E que tal a gente se aprofundar um pouco mais na música? Analisando como o Morricone usa os temas musicais para caracterizar os personagens, para criar suspense, para intensificar as emoções. Com prazer. Um dos exemplos mais marcantes é o tema do harmônica, que a gente já discutiu anteriormente. A melodia melancólica e misteriosa da gaita, ela nos remete ao passado obscuro do personagem, a sua busca por vingança, a sua solidão. E a forma como o tema é introduzido na cena da estação de trem, com o vento assobiando ao fundo, cria uma atmosfera de suspense e mistério. É verdade. E o tema de Cheyenne, com a sua mistura de heroísmo e humor, ele também é muito interessante. O Morricone usa instrumentos como trompetes e violinos para criar um tema grandioso e épico, mas ao mesmo tempo introduz elementos mais leves, divertidos, como o banjo, para refletir o lado bem-humorado e sarcástico do personagem. Exatamente. E a música acompanha a transformação de Cheyenne ao longo do filme. No início, o tema dele é mais imponente, mais sério. Mas à medida que ele se aproxima de Jill e se torna mais humano, o tema dele se torna mais leve, mais acolhedor. É fascinante como o Morricone consegue traduzir em música a complexidade dos personagens, suas nuances, suas contradições. E a música também é fundamental para criar suspense e intensificar as emoções. Lembro da cena do duelo final, com a música crescendo em intensidade, acompanhando a tensão crescente entre Frank e Harmonica. Sem dúvida, Morricone usa a música como uma maestro, né? Conduzindo a orquestra da narrativa, criando clímax, suspense, emoção. A música nos prepara para os momentos cruciais do filme, nos fazendo sentir a iminência da violência, a tragédia iminente. E a forma como ele combina os temas musicais dos personagens nesse duelo final é simplesmente genial. O tema de Frank, frio e implacável, se choca com o tema de Harmonica, melancólico e determinado, criando um contraste musical que reflete a dualidade do confronto. A luta entre o bem e o mal, entre o passado e o futuro. Com certeza. A música do Morricone é muito mais do que um simples acompanhamento para as imagens. Ela é um elemento narrativo fundamental, que aprofunda o significado do filme, que nos conecta com as emoções dos personagens, que nos transporta para o mundo do Velho Oeste. E é essa riqueza de detalhes, essa combinação de elementos visuais, sonoros, musicais,
que faz de Era Uma Vez no Oeste um clássico do cinema, uma obra-prima que transcende o gênero faroeste. Era Uma Vez no Oeste é muito mais do que um simples filme de bang bang. É um filme sobre a mudança, sobre a perda, sobre a violência que permeia na história da humanidade. É verdade. E o Leone usa a linguagem visual de forma, brilhante para explorar esses temas. Pense na poeira, né? É onipresente que encobre tudo, como um véu que esconde a feiura da realidade. É uma metáfora poderosa para a ilusão do Velho Oeste, para sugerir escondida sob a fachada de heroísmo. Nossa, que observação, hein? Brilhante. A poeira é um personagem em si, um símbolo da efemeridade, da decadência, e as cores também são importantes. As paisagens desérticas, áridas, em tons de ocre e amarelo, as criam uma atmosfera de desolação, de morte, que contrasta com a vibrante cor azul do céu, um símbolo de esperança, de liberdade. Verdade. Essa dualidade, né, entre a beleza e a brutalidade é uma das marcas do filme. O Leone, ele nos mostra a grandiosidade da paisagem, mas também a sua implacabilidade, a sua capacidade de destruir e consumir. É isso. E a violência do filme também é retratada de forma crua, realista. O Leone não romantiza os tiroteios, ele nos mostra o sangue, a dor, as consequências brutais, né, da violência. Sim, lembra da cena que o Frank mata o personagem do Jack Ayla na estação de trem. O close no rosto do pistoleiro, a gota de suor escorrendo pela testa, o sangue espirrando, é brutal, chocante. Tira a gente da zona de conforto. Exatamente. O Leone, ele nos obriga a confrontar a violência de frente, sem filtros, sem eufemismos. E o que é que a gente sinta o impacto da violência, que a gente entenda as suas consequências. É a forma como ele usa a câmera lenta para enfatizar os movimentos dos personagens, o impacto das balas, a queda dos corpos. É uma violência estilizada, coreografada, mas ao mesmo tempo, né, extremamente realista e perturbadora. Sem dúvida. O Leone era um mestre na arte da violência cinematográfica. Ele conseguia criar cenas de ação brutais e espetaculares, mas sem perder a sensibilidade, sem banalizar a violência. E a música do Morricone, ela é fundamental para amplificar o impacto dessas cenas. A trilha sonora, ela intensifica a tensão, a adrenalina, a emoção. É como se a música nos guiasse através da violência. Nos fizesse sentir a sua força e o seu horror. Com certeza. A música do Morricone é uma extensão da visão do Leone, um complemento perfeito para sua estética visual. E falando em estética, você lembra da cena que Frank mata o Morton, um magnata das ferrovias. Claro, claro. Cena crucial para o desenvolvimento da trama. É ali que a gente percebe a verdadeira natureza do Frank, né? A ambição desmedida, a falta de escrúpulos. E a forma como o Leone filmou a cena é simplesmente genial. O close no rosto do Morton, fascinado pela maquete da ferrovia, o símbolo do poder e da ambição dele. Enquanto o Frank se aproxima sorrateiramente por trás, é uma metáfora poderosa para a traição, para a ganância que corrompe e destrói. E o close no rosto do Frank, impassível, frio, calculista, é de arrepiar. O Henry Fonda realmente se entregou ao papel, mostrando o lado sombrio que poucos esperavam ver do eterno mocinho de Hollywood. Exatamente. E a música do Morricone acompanha a cena com maestria, criando uma atmosfera de suspense, de tensão, que culmina no momento do disparo, um momento brutal e chocante. E logo após a morte do Morton, o Leone nos presenteia com uma das cenas mais icônicas do filme. A chegada da Jill McBain, a personagem da Cláudia Cardinale. Que cena fantástica! A música do Morricone nos anuncia a chegada dela, um tema grandioso e elegante, que reflete a beleza e a sofisticação da Jill. E o Leone a filma como uma verdadeira diva, descendo do trem em câmera lenta, com um vestido vermelho e vibrante, que contrasta com a poeira e a aridez da paisagem. Nossa, é verdade. Como se ela trouxesse um sopro de vida, de cor, de esperança para aquele mundo brutal e desolado. Exato. A Jill representa a força feminina em um mundo dominado por homens. Ela chega frágil, vulnerável. Mas ao longo do filme, ela demonstra coragem, determinação e inteligência, se tornando uma figura central, né, na luta pela terra e pelo futuro. E a relação dela com Cheyenne é um dos pontos altos do filme. Eles formam uma dupla improvável, mas que funciona perfeitamente. A química entre a Cláudia Cardinale e o Jason Roberts, ela é palpável. E o Leone os filma com sensibilidade e humor. Concordo. É uma relação que se desenvolve de forma gradual, sutil, com diálogos inteligentes e olhares cúmplices. E a cena em que Cheyenne ensina a atirar é simplesmente adorável, um momento de ternura em meio à brutalidade do Velho Oeste. E a cena do leilão, né, que o Cheyenne a protege dos capangas do Frank, que é um momento de tensão e heroísmo. Sem dúvida. E a música do Morricone intensifica a emoção da cena, com o tema de Cheyenne se mesclando ao tema de Jill, criando uma melodia que evoca a união, a força, a esperança. Verdade, e a morte de Cheyenne se sacrificando para salvar a Jill. Que cena emocionante. É um momento de pura tragédia, que nos mostra a nobreza do Cheyenne, a capacidade dele de amar, de se sacrificar. E a música do Morricone nos conduz através da dor da perda, da tristeza da despedida. É uma cena que nos deixa com um nó na garganta, mas ao mesmo tempo, né, nos inspira. Nos mostra a força do amor, da amizade e um mundo cruel, implacável. Exatamente. E a forma como Leone filma a cena, com os closes nos rostos de Cheyenne e Jill, a música do Morricone crescendo em intensidade, o silêncio que se segue ao disparo. É um momento de pura poesia cinematográfica. E que tal a gente falar um pouco mais sobre o personagem do Harmonica, o pistoleiro misterioso que busca vingança? Com prazer. O Harmonica é um personagem, fascinante. É enigmático. Com um passado obscuro que só é revelado gradualmente ao longo do filme. Ele é o arquétipo do herói sombrio, movido por um desejo de justiça, mas também atormentado pelos seus demônios internos. E a relação dele com o Frank é um dos pontos centrais do filme, né? O embate entre o passado e o futuro, entre a vingança e a redenção. Exatamente. E a cena em que eles se enfrentam no duelo final é simplesmente épica. Um confronto carregado de simbolismo e suspense, a música do Morricone, os closes nos rostos dos personagens, a câmera lenta. O Leone usa todos os recursos cinematográficos à disposição dele, né? Pra criar um momento inesquecível. E o final do filme, com a harmônica partindo pro horizonte, deixando pra trás o passado, os fantasmas que o assombravam, um final agridoce.
que nos deixa com a sensação de que a justiça foi feita, mas com um toque de melancolia, de saudade. Com certeza. É um final que nos faz refletir, né, sobre os ciclos de violência, sobre a busca por redenção, sobre a efemeridade da vida, e a música do Morricone acompanha a partida do harmônica com uma melodia melancólica e esperançosa, como um hino à liberdade e ao recomeço. Era Uma Vez no Oeste. É um filme que nos marca profundamente, que nos faz questionar, refletir e emocionar. É um filme que nos transporta para outro tempo, outro lugar, nos colocando em contato com a nossa própria humanidade. Com certeza. É um filme que transcende o gênero faroeste, se tornando uma obra-prima temporal, que continua a fascinar e inspirar gerações de cinéfilos. E que nos mostra o poder do cinema, né? A capacidade de nos transportar, de nos fazer sentir, de nos fazer pensar. E de nos fazer sonhar. E que tal a gente continuar explorando esse sonho, essa magia do cinema? Analisando alguns dos detalhes, né, mais curiosos, fascinantes da produção de Era Uma Vez no Oeste. E pra gente, finalizar nosso mergulho em Era Uma Vez no Oeste, a gente precisa voltar a falar da trilha sonora do Morricone. Ela é quase um personagem à parte, tão fundamental quanto a atuação do Henry Fonda ou a direção do Leone. Sem dúvida, é impossível imaginar o filme sem a música. O Morricone, ele criou temas que transcendem a tela, né? Se tornaram icônicos por si só. Pense no tema do harmônica, por exemplo, com aquela gaita, né? Melancólica e ao mesmo tempo épica. Ele se tornou sinônimo de faroeste. É verdade, e não é só o tema principal. Cada personagem tem sua melodia, sua identidade sonora. Seu tema de Jill, por exemplo, é mais clássico, refinado com um toque de melancolia, que espelha, né, a trajetória da personagem. E o tema de Shane, ora grandioso, ora divertido, reflete a dualidade do personagem. O fora da lei que se revela um herói improvável. E a genialidade do Morricone, ela vai além dos temas individuais. Ele usa a música para conduzir a narrativa, para criar suspense, para amplificar as emoções. Pense na cena inicial, na estação de trem. O silêncio quase insuportável, quebrado apenas pelos sons, né, diégicos do ambiente. Até que a música explode com a chegada do trem. Nossa, é de arrepiar. A música transforma a espera angustiante num momento épico, grandioso. E essa mágica se repete ao longo do filme. O Morricone usa a música para nos guiar pela trama, para nos fazer sentir cada momento com intensidade. Exatamente. Ele usa a música como um contador de histórias. Ele nos prepara para a ação, nos leva ao clímax da tensão, nos acolhe nos momentos de ternura e nos guia pela tristeza da perda. É uma sinfonia que dá vida ao filme, elevando ele a outro nível. E o mais impressionante é que o Morricone ele compôs a trilha antes mesmo do início das filmagens. O Leone queria que a música guiasse a produção, criando uma atmosfera sonora para os atores e para a equipe. É fascinante como a música se tornou parte da narrativa desde a concepção do filme. O Leone e o Morricone, eles eram almas gêmeas criativas, e Era Uma Vez no Oeste a prova máxima dessa parceria. Com certeza. É um filme que nos mostra o poder da música, né? A capacidade de contar histórias, de evocar emoções, de criar mundos. É uma experiência que transcende o visual e nos atinge no nível visceral. E que nos deixa com a certeza de que a união entre cinema e música pode gerar obras-primas atemporais, como Era Uma Vez no Oeste. Um filme que continua a encantar e inspirar gerações de cinéfilos. E com isso a gente chega ao final do nosso mergulho em Era Uma Vez no Oeste. A gente espera que você, nosso ouvinte, tenha apreciado essa jornada, que tenha despertado sua curiosidade para assistir ou revisitar esse clássico do faroeste. E que tenha aprendido um pouco mais sobre a arte do cinema, sobre o poder da música, sobre a genialidade do Sergio Leone e do Ennio Morricone. Fique ligado, em breve a gente tem mais Deep Dives, explorando outros filmes, outros diretores, outros gêneros. Até a próxima! Até lá!